Olá, turma, alunos do primeiro ano F, tudo bem? Como é que vocês estão? Professora Nájila Costa para mais uma aula de língua portuguesa, né? Espero que todos estejam bem, com saúde, fazendo as atividades. É o nosso conteúdo de língua portuguesa de hoje, né? Nossa última aula do semestre. Nós vamos trabalhar em gramática as figuras de linguagem. Em literatura, vamos dar continuidade às escolas literárias, né? Falando sobre o classicismo. Então, figuras de linguagem, né? O que é figuras de linguagem, o que são figuras de linguagem, para que serve, né, pessoal? A figura de linguagem, né? Ela serve para que a gente possa usá-la, né, no nosso dia a dia, né? Tão importante para a nossa vida e para o nosso vocabulário. E para entender, né, a figura de linguagem, nós temos que entender os tipos de linguagem, né? Nós temos dois tipos de linguagem. Nós temos a linguagem conotativa e a linguagem denotativa. A linguagem denotativa, o que é, professora? É o sentido real da palavra, é aquele sentido que está lá no dicionário. Exemplo, minha geladeira quebrou. Nós temos aí sublinhada a palavra geladeira e é o sentido real dela, geladeira, né? Aquele objeto que a gente usa, né, para guardar as coisas, para gelar, enfim. E nós temos a mesma palavra geladeira, no seu sentido real, empregada no sentido figurado, que é o sentido conotativo. Minha namorada é uma geladeira. Então, essa geladeira que está gravada, grifada aí nas duas orações, você pode perceber que elas têm sentidos diferentes. Você não namora uma geladeira. A geladeira, a característica dela é de ser fria. Então, minha namorada é uma geladeira, ela é muito fria. Então, aí nós temos o sentido figurado. E aí nós temos dois tipos de linguagem, né? Eu coloquei inicialmente esse exemplo para que vocês consigam identificar e entender essas figuras de linguagem, para que servem. De antemão você já dá esse alerta, né? Ela vai trabalhar com as palavras no sentido figurado, vai dar um outro sentido às palavras. E aí a gente tem o conceito, né? Diante desse tipo de linguagem. O que é o conceito? E agora, o que é, professor? Uma figura de linguagem? São recursos usados para realçar a mensagem, dar ênfase ao que se quer expressar, né? Então, a gente relembra do exemplo anterior. Você quer expressar o quê? Eu quero dizer que a minha namorada é fria, que meu namorado é frio. Então, eu uso uma figura de linguagem. Nós temos, pessoal, várias figuras de linguagem. Nós temos aqui algumas, né? Ou todas. Eu coloquei só para vocês terem uma visão geral. E hoje nós vamos estudar algumas e na próxima aula a gente dá continuidade. Nós temos como figura de linguagem a metáfora, antítese, metonímia, catacrese, hipérbole, pleonasmo, ironia, onomatopeia, eufemismo, comparação, personificação, aliteração, perífrase, né, que é a antonímia, é a metonímia. Então, são várias aqui que nós vamos estudar apenas algumas, né? Até porque são muitas que é para a gente poder ir aprendendo, né, de forma gradativa. Aí nós temos as classificações, como nós já vimos, né? A primeira delas é a antítese, que é a figura que consiste no emprego de termos com sentidos opostos, com sentidos diferentes. É quando naquela frase você tem duas palavras opostas. Por exemplo, tristeza não tem fim, felicidade sim. Quais são as palavras opostas dessa frase? Tristeza e felicidade. Se você está triste, você não está feliz. Se você está feliz, você não está triste. Então, nós temos aí a antítese, que é o contrário, ideias contrárias. Um outro exemplo. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças, né? Acordar e adormecer. Se você está acordado, você não está dormindo ou vice-versa. Então, estou revisando, repetindo para que vocês entendam direitinho, né? Antítese, ideias contrárias. Na frase aparecer duas palavras com ideias contrárias. Há de surgir uma estrela no céu cada vez que você sorrir. Há de apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. Gilberto Gil. Sorrir e chorar. Ideias contrárias, né, pessoal? Bem simples. Nós temos uma outra figura de linguagem que é a hipérbole, né? Que é a figura que, através do exagero, procura tornar mais expressiva uma ideia. Hipérbole da ideia de exagero, né? Na época da festa junina,
sempre morro de medo de fogos de artifício, né? O morro de medo é um exagero, ninguém vai morrer de tanto medo, tá certo? Então a ideia de exagero, lembrem disso. Ela gastou rios de dinheiro, né? Quer dizer que ela gastou muito dinheiro. Rios de dinheiro, quem sabe nem o rio ele é infinito, né? Muitas vezes. Então, é a ideia do exagero. Será que eu tenho sempre que te lembrar todo dia e toda hora? Eu te imploro, por favor, né? Então, lembrem que hipérbole é a ideia do exagero. E a metáfora, professora? É o emprego de um termo com significado de outro em vista de uma relação de semelhança entre ambos, né? É uma comparação subtendida. É quando você não está clara essa comparação na frase, mas você entende que está sendo feita. É uma comparação subtendida. Não sei que nuvem trago neste peito, que tudo quanto vejo me entristece. Sua boca é um cadeado e meu corpo é uma fogueira, né? Então, essa comparação aí da nuvem, né? Do peito, da boca, do cadeado, enfim. Então, são frases que têm uma comparação. Não fique pensando que o povo é nada. Carneiro, boiada, débil. Mental para lhe entregar tudo de mão beijada. Chico Buarque de Holanda, né? Bem interessante. Nós temos também outra figura de linguagem, que é o eufemismo. O eufemismo ele consiste no emprego de palavras ou expressões suaves no lugar de expressões rudes. Né? Você diz uma expressão simples para não se tornar, no lugar de uma expressão mais desagradável, mais chocante. Bem simples essa aqui também. Maria passou desta para uma melhor. Quando você diz Maria passou desta para uma melhor, você quer dizer que a Maria morreu. Então, morreu é um termo muito chocante, né? E aí você faz essa substituição para amenizar o sentido, né? Da palavra, mas o sentido da frase é a mesma, né? Que ela morreu. Você só diz de uma forma mais sutil. Não é dado ao trabalho, né? Em vez de preguiçoso. Você vai dizer, Pedro é preguiçoso. Preguiçoso é muito desagradável, é muito rude, é muito chocante. Você vai dizer, Pedro não é dado ao trabalho, né? Tudo se torna mais simples. Ok, pessoal? Então, aí foi nossa aula de gramática. Vamos para a segunda parte, né? Que a gente divide nas 3 partes: produção, literatura e redação, né? No caso, nós vimos a gramática, literatura e redação. Então, na literatura, vamos dar continuidade às escolas literárias, vamos falar sobre o classicismo, né? Que foi um movimento cultural, pessoal, que valoriza e resgata elementos artísticos da cultura clássica, né? Que é o greco-romano. Então, nas artes plásticas, teatro e a literatura, né? O classicismo ocorreu no período do renascimento cultural, tá certo? Já na música, ele apareceu na metade do século XVIII. Então, nós temos aí o classicismo, que é o que lembra as artes, né? Nós temos aí uma obra aí, né, na tela de vocês, tá certo? Que são as obras plásticas da época do classicismo. E o contexto histórico e cultural, pessoal? Quando foi? Em que período aconteceu, né, o classicismo? Foi o período da expansão marítima, né, com as grandes navegações, que vocês devem ter estudado em história, em que o homem foi além dos limites da sua terra. Né? Ele viajou, teve essa expansão aí no mar. Também foi a época do mercantilismo, né, o crescimento do comércio das cidades, né, a expansão daí do comércio, e a invenção da imprensa, que contribuiu muito para a divulgação das obras de vários autores gregos e latinos, né, que é justamente a cultura clássica. Então, ela aconteceu, né, nesse período aí que as pessoas estavam vivenciando. E como características, né, principais do classicismo, o racionalismo, né, a razão, pessoal, predomina sobre o sentimento, né, porque em outras escolas o sentimento predominava sobre a razão. Então, esse é o contrário, a razão ela predomina, que é o real, o verdadeiro, né? Então, ou seja, a expressão dos sentimentos era controlada pela razão. A gente não agia pela emoção, agia pela razão, né? Nós tínhamos aí o universalismo, né? Os assuntos pessoais ficaram de lado e as verdades universais de recuperação, de preocupação universal passaram a ser privilegiadas, que é o correto, é você ser sensato, né? Agir pela razão. A perfeição formal, que é a métrica, a rima, a correção gramatical, tudo isso passa a ser motivo de atenção e preocupação, né? Os textos bem escritos, bem elaborados. Nós tivemos o humanismo, né, que é o homem dessa época se liberta dos dogmas da igreja e passa a se preocupar com si próprio, né? Porque
teve uma época em que a igreja era o principal, era o foco. Então, no classicismo, valorizava a vida aqui na terra e cultivava a sua capacidade de produzir e conquistar, né? A arte é uma produção, a música, né? A literatura no geral. E os principais autores e obras, né? Nós temos aí, dentre vários escritores, né? Sá de Miranda, Bernardinho, Ribeiro e Antônio Ferreira, né? Só para título de informação, para que vocês conheçam, né? Ou tenham a curiosidade de pesquisar sobre esses autores e obras, certo? Aí nós temos aqui, né? A nossa frase final, né? O importante não é convencer com grandes palavras, é surpreender com grandes atitudes. Então, que a gente possa ser fiel às nossas palavras, que as nossas atitudes possam dizer aquilo que pensamos, né? Então, um forte abraço, né, pessoal? Tudo de bom. Mais uma vez, se inscreva no canal da escola, deixe o seu joinha, né? E até o nosso próximo encontro.